Confiança em Deus, eis o segredo para vencermos a tristeza, a ansiedade, o medo. Bom dia, graça e paz. Vamos continuar lá, gente. Ontem eu não consegui fazer, eu estava viajando, não consegui fazer o devocional. Mas já estamos aqui de volta, continuando aqui com Filipenses 1,19. Paulo está preso e diz, pois sei que isso resultará em salvação para mim. Isso que? O fato de que ele estava preso, de que havia pregadores pregando o evangelho por motivos não bons, mas ele diz, eu sei que isso resultará, até essas coisas ruins, em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que não serei decepcionado, quer pela vida, quer pela morte. Cristo será engrandecido no meu corpo. Então, qual é o segredo de Paulo para não estar abatido, nem ansioso? Mesmo que coisas ruins aconteçam, eu tenho intensa expectativa e esperança de que Cristo será engrandecido no meu corpo, ou seja, Deus vai usar o mal para o bem. Ainda que o mal aconteça, Deus vai usar. E aí eu comecei a falar sobre isso aqui, e hoje eu vou tomar como um exemplo disso aqui, né, Paulo dizendo, eu não vou ser decepcionado. Eu vou pegar um exemplo, Elias, que ficou decepcionado. E falar um pouquinho sobre isso, sobre Elias. Eu fiz até um vídeo essa semana falando sobre ele. Então vamos pegar Elias aqui hoje e eu acho que amanhã também. Muitas pessoas falam que Elias ficou com depressão e tal, tudo aquilo, e eu quero tentar mostrar o que de fato Elias teve e o que muitas vezes eu e você temos também. Contexto da história de Elias, vamos lá. A Bíblia, Elias está num período em que Acabe é o rei. A Bíblia descreve Acabe como aquele que fez mal mais do que todos os outros que foram antes dele. É o que 1 Reis 16:30 declara. Ele era muito maligno e levou o povo à idolatria a Baal. Elias vai até Acabe e diz, olha, 3 anos sem chuva. O que de fato aconteceu, um monte de gente morrendo. 3 anos depois, Elias faz um desafio. Vamos aqui ver quem é o Deus verdadeiro, Baal ou o meu Deus. 850 profetas de Baal, com outros profetas também, versus Elias sozinho. E aí, Elias ora e diz, olha, o Deus que de responder com fogo é o Deus verdadeiro. Elias ora, o fogo desce. O que acontece? Aí diz o texto que Jezabel fala assim para Elias, eu vou te matar amanhã. Eu juro que amanhã eu vou te matar. Se até amanhã, esse horário aqui, você não estiver morto, é o que o texto declara. Elias, temendo por sua vida, ele foge. Diz o texto, para salvar a sua vida, ele foge, caminho de um dia. Aí ele caminha um dia e pede a morte para si. Primeira coisa que eu quero analisar aqui é o seguinte, que essa história, ela tem sido usada como justificativa para que crentes tomem antidepressivos ou procurem um psicólogo. O que eu quero falar hoje é o seguinte, é interessante eles usarem essa história, mas Elias não fez nada disso, ele não procurou uma droga da época e nem procurou ajuda no mundo. Isso é muito interessante. Porque eles dizem assim, não, tem coisa que só falar com Deus não resolve, não adianta só orar. Mas o engraçado é que Elias sai desse estado de angústia justamente orando. Diz o texto que ele pede a morte para si, e aí ele fala com o anjo fala com ele, olha, toma essa comida aqui, e caminhe, e ele caminha por 40 dias. Aí ele encontra com Deus, Deus fala com ele e restabelece a fé dele. Ou seja, ele se curou justamente falando com Deus. Mas eles usam a história de Elias para dizer, tá vendo, Elias teve depressão. Então, por isso você tem que entender que não adianta só falar com Deus. Mas se Elias teve de fato o que teve ali, ele saiu do que ele teve, foi falando com Deus. Então, assim, é um negócio sem pé sem cabeça, né? É cada loucura, é impressionante como... E assim, escrevem livros sobre isso, e o povo aplaude. É um negócio, assim, assustador. Outra coisa muito interessante também aqui, nessa história, é o seguinte, eles declaram que Elias está doente, né? A doença, a depressão. Com base em quê? Qual é o critério? Qual é o critério? Porque ele ficou um dia triste. Um dia. Um dia, porque ele pensou em desistir, já está doente. Isso é tão louco, né? Porque, primeiro que é uma loucura descrever a doença de modo diferente deste aqui. Doença é uma anormalidade física. Isso é doença. Quando você abandona esse critério, aí você inventa todo tipo de loucura. Porque
a anormalidade física é algo que independe da sua cosmovisão, da sua filosofia. Doença é doença em qualquer lugar do mundo. Câncer é câncer aqui na China, em qualquer lugar. Anemia é anemia aqui em qualquer lugar. Faça um exame, um hemograma. Se o seu hematócrito, a sua hemoglobina estiver embaixo, você está com anemia. É aqui no Brasil, em qualquer lugar é assim. É uma coisa objetiva. Porque é uma normalidade física, tem um marcador biológico. Mas quando você abandona esse critério, aí o que seria doença? Um dia triste, já considera doente? Falou, eu perdi o ânimo. Isso já é doença? Mas quem define isso? Por que um dia? Isso é interessante porque até o DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, ela diz que depois de 2 semanas, você está triste, desanimado, perdeu a vontade de viver e tal, depois de 2 semanas que perdeu um parente, por exemplo, aí você está doente. Já é arbitrário isso aqui. Sabe por quê? Por que 14 dias? O que acontece que no 13º dia, às 23h59, eu estou saudável. Aí, meia-noite do 14º dia, eu estou doente. Doença da tristeza. Por quê? Não tem um monte de gente que perdeu a vontade de viver? Não é porque está doente, é porque ele perdeu a fé em Deus, é porque ele perdeu o propósito, ele depositava a esperança em alguma coisa e aí ele se viu decepcionado, e aí ele perdeu a esperança. Ele não está doente. Tem a ver com essas coisas. Não existe? E como é que faz para identificar quando é isso e quando é doença? Quem fez exame porque tem gente que acredita em desequilíbrio químico. Desequilíbrio químico é a causa da tristeza. Desequilíbrio da serotonina. Serotonina é algo que não é visível a olho nu. Quem fez o exame no Elias? Tá vendo? É cada absurdo. Mas veja bem, até o DSM declara 2 semanas depois que você perdeu. É arbitrário isso aqui. Totalmente sem base. Perdeu um parente, depois de 2 semanas está triste, está doente. É arbitrário. Por que 13 dias? Por que não 12? Por que não 1? É arbitrário. Mas nem o DSM reconhece que Elias estaria depressivo. Um dia só. Nem o DSM reconhece, gente. E os pastores aí estão todo mundo dizendo que Elias estava deprimido. Deprimido doença, né? Quer dizer, porque tristeza estava mesmo, profundamente triste. Assim como Jesus também ficou profundamente triste. Assim como qualquer um. Mas essa aqui é a questão. Quem diferencia tristeza normal de doença? Se não tem o exame, qual que é o critério? Então, assim, é um absurdo isso aqui que eles falam. Elias, na realidade, ele estava decepcionado. Veja bem, você ora para que Deus responda com fogo. Você não esperaria que todo mundo iria se converter? Aí você ora, desce fogo, é provado que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Mesmo assim, Jezabel, o que ela faz? Ela se converte? Não. Ela fala em matar Elias. Qualquer um seria tentado a decepção, a pensar, meu Deus, depois de tudo isso o povo ainda insiste em adorar Baal. Qualquer um seria tentado a decepção. Foi isso que aconteceu com Elias. Por isso eu comecei aqui, ó. Paulo está dizendo, a minha expectativa é, eu não vou ser decepcionado. Eu não ficarei decepcionado. Tipo, eu vou, por depositar minha esperança em Cristo, aí Cristo vai falhar comigo. Não vai, eu não vou ser decepcionado. Então Elias aqui, ele se decepcionou, não porque Cristo falhou com ele. Ele que estava tendo uma visão errada das coisas, não estava tendo fé. Naquele momento ele vacilou na fé. E é isso que acontece muitas vezes conosco. A gente se decepciona por projetar certas coisas que Deus não prometeu. Deus não já havia garantido para ele, Elias, vai lá, vai descer fogo, todo mundo vai se converter, Jezabel vai se converter. Deus não tinha falado nada disso, não havia essa promessa. Então, inúmeras vezes nós ficamos decepcionados por expectativas que nós criamos que Deus não prometeu. É isso que aconteceu com Elias. Portanto, Elias ele volta à sanidade quando ele volta, Deus restabelece a fé dele. Então o que Elias teve aqui foi uma situação de decepção, ficou decepcionado, achou que ia acontecer, não deu. Então eu acho normal, você fica triste diante de certas coisas que você quer. Eu, por exemplo, fui lá para tirar meu visto, me negaram meu visto. É óbvio que eu fiquei triste, isso foi na terça-feira. Poxa, profundamente triste, você fica no momento, bem triste mesmo você fica. Espero que consiga, vou tentar de novo, né? Vamos ver. Se tiver algum especialista aí para me ajudar, entre aqui em contato. Mas, e se não der, né? Tem uma conferência para pregar lá, 2 conferências para pregar nos Estados Unidos. Não deu, não deu. Fazer o quê? Não tem problema. Normal a gente ficar triste, mas se Deus não quiser que eu vá, beleza, faça outra coisa, sem problema nenhum. Então já acabou, a tristeza estava um pouquinho triste, já acabou, bora, vamos para cima, né? Então é isso.
Então, inúmeras vezes a gente fica assim. Fica, oh Deus, o Senhor falhou. Não, não falhou nada. Falhou do quê? Se não sair isso aí, eu não puder pregar nos Estados Unidos, não vou, não prego. Ele quer que eu faça outra coisa, sem problema nenhum. Então, é isso que às vezes acontece com as pessoas. Elas estão decepcionadas, elas vacilam na fé, e por isso ficam lá como Elias. Estava lá angustiado, pediu a morte para si. E nem sei se ele queria a morte para si mesmo, porque quando ele ouviu Jezabel falando para ele, eu vou te matar. Aí diz o texto que ele fugiu para salvar a vida. Aí ele caminhou um dia para salvar a vida, então nem sei se ele de fato queria morrer, eu estava só falando aquele ali emburradinho com Deus, hein? Nem sei. Mas é isso aí. Então, aqui, Paulo está dizendo, eu não vou ser decepcionado. É por isso que ele está de cabeça erguida. Porque ele sabe que ele confia em Jesus e que Jesus vai cuidar dele, ainda que coisas ruins aconteçam. Quer pela morte, quer pela vida, Cristo será engrandecido na minha vida. É isso que você precisa. Ter fé e não vacilar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor se renove sobre nós a cada manhã, livra-nos do mal e enche-nos de fé, para suportarmos todas as adversidades, porque cremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e que nós não seremos decepcionados, quer pela morte, quer pela vida, ainda que aconteça coisas boas ou ruins, não interessa. O Senhor vai usar até as coisas ruins para a glória do teu nome, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa intensa esperança e expectativa, de que nós não seremos decepcionados nem envergonhados, porque o Senhor é fiel. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.